Oi, gente. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Boa noite. Olá, vamos esperar o pessoal tá entrando. Estamos só esperando o pessoal entrar, tá? Estamos esperando o pessoal entrar. Vou tirar aqui os comentários. Espera aí. Bom, gente, então o tema da nossa live hoje será tecnologias de gênero e teorias da psicologia, o exemplo dos ciúmes. E a nossa convidada especial será a Maísa Guimarães, que é psicóloga, mestre em psicologia, doutoranda em psicologia clínica e cultura, me orientando no nosso programa. Mas, como eu sempre faço em todas as lives, eu vou fazer um apanhado antes de convidá-la a entrar aqui na live. Primeira coisa, a gente precisa relembrar o que é uma tecnologia de gênero. Esse é um termo que foi cunhado pela Teresa de Lauretis, que é uma semioticista feminista que eu gosto muito e cujo conceito eu uso bastante, tá? E que aponta, então, para a ideia de produtos culturais que não apenas representam as diferenças de gênero, diferenças de valores, ideais, mas tem um caráter ativo, no sentido de recriar, reafirmar, reiterar, interpelar e produzir essas próprias diferenças. A gente viu na live passada como a história, como uma construção narrativa da memória e também nas ilustrações que se escolhe para se colocar nos livros didáticos, pode se constituir numa tecnologia de gênero, usado inclusive para justificar as desigualdades e diferenças de gênero, as hierarquias que existem até hoje. Bom, a pergunta dessa live é: e as teorias da psicologia? Você aí já parou para se perguntar quem foi que escreveu as teorias clássicas da psicologia, desde onde, né? E principalmente a partir de que marcadores? Em geral, as teorias clássicas na psicologia foram feitas por homens brancos, heterossexuais, de classe média ou classe média alta, na Europa e nos países norte-americanos. E detalhe, geralmente estudando homens. Em quase todas as teorias, eles criam teorias universais e depois tentam encaixar as outras minorias. Minorias no sentido aí de acesso ao direito, incluindo as mulheres. Isso já foi alvo de várias críticas. Então leiam, por exemplo, a Carol Gilligan, que faz uma crítica aos estágios de desenvolvimento moral do Kohlberg. Só para vocês terem uma ideia, esse autor acreditava que as mulheres nunca atingiam o último estágio de desenvolvimento moral. E a teoria dele foi toda desenvolvida com sujeitos, estudada com sujeitos homens. Leiam Sandra Harding e também quem trabalha aí com as questões raciais, Ade Nobles, Naim Akbar, que criticam a aplicação dessas teorias para a população afrodescendente, população africana diaspórica. Bom, a pergunta então é: as teorias da psicologia podem se constituir como tecnologias de gênero e, subentendido também, tecnologias raciais? Esse não vai ser nosso enfoque, mas essa é uma pergunta importante para a gente que é da psicologia. Antes de eu chamar a Maísa, eu queria destacar um tópico dentro da psicologia que eu acho que é uma grande rocha, muito pouco pensada, questionada, refletida e desnaturalizada, que é a questão da maternidade. Quase todas as teorias da psicologia naturalizam esse sentimento e esquecem o quanto ele foi construído dentro de uma sociedade ocidental, capitalista, e o quanto que é importante a gente repensar esse conceito. Só para vocês terem uma ideia, a própria psicanálise, quando Freud fala, principalmente para pensar as questões edípicas, e fala da mãe, fala do pai, da maternidade, da paternidade, mesmo na releitura de Lacan, quando ele fala de função materna e função paterna, para retirar essa ligação direta com a pessoa, a gente tem que pensar na escolha dessa palavra. Se a gente diz que um homem está exercendo a função materna ou que é a mulher que está exercendo a função paterna, já parece que é uma família disfuncional. Ou Winnicott, quando fala, por exemplo, da mãe insuficientemente boa. Por que não chamar, lá dentro da teoria lacaniana, de
função cuidadora e função castradora, ou Winnicott, de pessoa cuidadora suficientemente boa. Precisamos descolonizar as palavras e fazer uma faxina epistemológica profunda da psicologia. Sobretudo num país sexista e racista, se a gente não faz essa releitura dentro desse prisma crítico, a gente corre sério risco, enquanto profissional, de ter uma prática que reafirma o próprio sexismo e o racismo, endossa o sexismo e o racismo e invisibiliza o sofrimento daí decorrente. Bom, então para a gente trazer alguns exemplos, ou trazer o exemplo dessas teorias, a gente vai falar hoje dos ciúmes. Gente, o Brasil é o 5º país em feminicídio e a gente tem uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. Vejam, qual é a grande desculpa, ou a mais comum, quando se comete um crime ou uma violência contra a mulher? O ciúme. Vamos ver o que a psicologia tem falado sobre isso? Vou trazer agora aqui Maísa para ela compartilhar com a gente a pesquisa dela. Então, só um minutinho. Tá entrando. Oi, querida. Oi, querida. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem, você. Um prazer estar aqui de novo, né? Falando um pouquinho mais aí da pesquisa, do doutorado. E vamos lá, posso começar? Vamos lá. Tá dando eco? Tá dando eco o meu então, som. Vou tentar falar então, vou tentar falar muito pouco. Tenta falar, então, apresentar as teorias e os limites, tá bom? Tá bom de cada uma. Tá bem, Para mim não tá dando eco, então, mas se qualquer coisa a gente vai conversando. Bom, então eu vou contextualizar um pouco, né, da pesquisa, como é que a gente já vinha aqui, né, outras vezes, falar sobre a experiência dos ciúmes nas mulheres, mas antes da gente começar essa pesquisa, tinha a grande questão, né, o que a gente está entendendo como ciúmes? Né, o que a psicologia tem oferecido para a gente como formas de compreender e pensar os ciúmes? Então, para isso, eu desenvolvi um estudo narrativo, né? Uma busca por entender quais eram as principais teorias psicológicas falando sobre os ciúmes, né? E aí estudamos os autores principais, aí a gente identificou 5 principais vertentes, né? A psicologia evolutiva ou evolucionista, né? Também pode ser, ter esse mesmo termo, as teorias sociocognitivas, a análise do comportamento, teorias socioculturais e a psicanálise, né, ou as abordagens psicanalíticas. Então, eu vou trazer um pouquinho de cada uma delas, tentando resumir brevemente, que o nosso tempo é curto, qual que é o mote principal do que eles entendem como ciúmes e algumas limitações que percebemos principalmente quando a gente coloca um olhar de gênero, né? A gente olha com um olhar de gênero, com essa lente teórica, né? Bom, então a psicologia evolucionista foi a que, na verdade, a gente mais encontrou publicações, estudos em várias regiões, vários países, né? E qual que é a base principal dessa teoria? De que os ciúmes é uma sabedoria emocional, né? Esse é o termo usado pelo Buss, que é um dos principais teóricos, né? É uma sabedoria emocional que a espécie humana adaptou para manter as relações, para dar continuidade aos relacionamentos afetivos. Né? E aí, como uma solução adaptativa, ele entendia que era realmente um desenvolvimento da espécie humana, né? Trazendo essa questão dos ciúmes. E que a ausência de ciúmes era muito mais perigosa, porque ela significava falta de vínculo. Então, se existia uma falta de um vínculo de afeto, o relacionamento estaria sendo ameaçado. Um ponto que fica muito forte nessa teoria, mas eu também vou enfatizar em outras, é o quanto a manutenção do relacionamento amoroso é colocado como o ápice, né? Como o objetivo da vida. Né? Então, se mantém o relacionamento amoroso é bom, né? Uma boa adaptação. E aí, dentro dessa sabedoria emocional, como é que foi que eles fizeram alguns estudos e o principal deles, a principal tese é que para eles existe diferença entre os ciúmes entre homens e mulheres, né? Uma diferença da espécie e que os homens teriam um ciúmes sexual, como eles dizem, das mulheres, e as mulheres um ciúmes emocional. O que isso significa? Como era a pesquisa para mostrar, né? E é uma pesquisa feita com muitos sujeitos, replicado em muitos países, enfim. Se perguntava para as pessoas: você acha pior encontrar o seu companheiro ou a sua companheira
transando com outra pessoa ou apaixonada por outra pessoa, né? Qual é a pior situação, o pior cenário? Você tinha que escolher uma, e aí desse resultado os homens escolhiam o ciúme sexual, né, como eles nomearam, porque o pior cenário era a ideia de uma relação sexual, e as mulheres escolhiam o ciúmes emocional, né? E aí a interpretação feita na psicologia evolucionista é que na espécie humana, os homens estariam preocupados com a prole, com a paternidade, então o risco de criar um filho de outro homem, e as mulheres estariam preocupadas em deixar de receber a subsistência e o cuidado e a atenção daqueles homens, né? E quando isso é colocado enquanto algo da espécie humana, né, a gente precisa discutir que leitura, né, de cultura, de desenvolvimento, de conhecimento da história, né, se parte desse pressuposto, né? A ideia de uma família nuclear, né, um homem unicamente casado com uma mulher heterossexual, responsáveis unicamente pelos filhos, é uma construção moderna, né? Então, a construção da ideia de uma família nuclear, monogâmica, tem muito a ver com a ideia da manutenção da propriedade privada. Né? Então, a prole... Exatamente. A prole tem a ver com a herança, né? Então, assim, isso tudo tem a ver com perspectivas muito modernas, né? E modernas na ideia de uma construção da modernidade, né? Então, século XVIII. Então, como é que a gente coloca isso como algo que veio necessariamente do homem das cavernas, né? Usando a ideia da evolução. Né? Então, esse é um problema muito forte, assim, que a gente percebe nessa teoria, porque, no fundo, a própria ideia de desenvolvimento da espécie, o desenvolvimento humano, né, está excluindo as questões da história, da cultura, das individualidades, né, e está reificando, universalizando os sentimentos também, né, como se o sentir fosse exclusivamente determinado por uma questão do DNA, né, ou de uma explicação genética. Então, isso também é um problema complicado, né? Inclusive, quando eles colocam sobre a ausência dos ciúmes, algumas das pesquisas que eles fazem é para descobrir se de fato situações de muitos ciúmes tinham ou não uma traição envolvida. E aí tem pesquisas dizendo, tá vendo? Em tais casos tinha. Então, o ciúmes é sim uma sabedoria, porque poderia ter evitado aquela traição, ou porque está indicando aquela traição. Então, essa questão é muito forte, essa questão da traição, né? E da traição sexual, da ideia de uma prole. E essas teorias, elas influenciam muito outras teorias também, né? Embora a partir de algumas críticas, mas que não necessariamente questionam, né? Então, assim, um dos principais opositores, né, dessa teoria são os criadores da ideia da teoria sociocognitiva, né? Qual que é a questão? Por que eles se tornaram opositores? Porque eles foram replicar os métodos da pesquisa de outras formas. Foram replicar e foram ampliar. Então, bom, se pergunta o método da escolha forçada, que é esse, né? Esse ou aquilo, o que é pior? Dar essa resposta? E se a gente usasse uma outra forma de medir essa situação? Então, fizeram pesquisas perguntando de 1 a 5, qual você acha, o quão ruim você acha que é encontrar o seu companheiro ou sua companheira apaixonado? De 1 a 5, quão ruim você acha que é a questão de uma traição sexual? Enfim, e o que eles percebiam quando eles perguntavam de outra forma é que aquela afirmação de que existia uma diferença inata e concreta entre homens e mulheres não existia. Né? Então, esse é, inclusive, um ponto importante de uma pesquisa científica. Né? Você precisa encontrar os resultados pesquisando e olhando de outras formas. Né? Então, por conta dessas pesquisas que tentavam comprovar o método da escolha forçada, que é esse método, outras teorias foram possíveis, né? Inclusive por mostrar um furo metodológico e epistemológico nesse conhecimento. Então, a teoria sociocognitiva, ela continua entendendo, aí eu já vou contextualizando e ainda já com uma crítica, ela continua entendendo os ciúmes como uma adaptação importante, como algo de uma sabedoria.
Porque eles também dizem, não, os relacionamentos são mantidos, isso é positivo. Então, para a teoria sociocognitiva, o ciúmes tem muito mais efeito positivo que negativo para as pessoas. E o principal balizador é a manutenção do relacionamento. Só que eles entendem que não é uma diferença inata, né, do DNA, né, do corpo. É uma diferença aprendida. Mas ainda assim, mantém essa ideia, né, essa visão de que seria positivo, né, a questão dos ciúmes. E para a gente é realmente bem complicado a nossa leitura, né, teórica, como se pode simplesmente usar um casamento, a manutenção de um vínculo conjugal como positivo, sem discutir a ideia do casamento, as desigualdades de poder dentro dele, né, as responsabilidades diferentes atribuídas a homens e mulheres para essa manutenção do casamento, né, esse lugar de poder que ser casada, né, traz de status ou de validação para homens e mulheres, e aí toda dessa discussão, né, que se tem feito tão bem em todas as lives. Então, esse é um ponto importante da teoria sociocognitiva, assim, que é importante pontuar. Ainda assim, eles trazem pontos importantes ao avaliar que há uma percepção de uma ameaça e há, então, uma avaliação cognitiva de, bom, tem uma ameaça? Que tipo de ameaça é essa? Como é que eu vou reagir à ameaça? Então, para eles, o ciúmes envolve um processo cognitivo de avaliar a ameaça e de avaliar a reação, né? Então, esse é um ponto. E aí eles falam, inclusive, da ameaça não só no relacionamento, mas uma ameaça também de um próprio sentido de eu, né? E aí é um ponto importante que eles tocam, embora eles não desenvolvem mais depois desse momento, né, da teoria sociocognitiva. É uma teoria bem discutida nos Estados Unidos, tanto a psicologia evolucionista também tem uma base forte lá, né? E também muito essa questão de sempre discutir os ciúmes associados à traição. Então, uma crítica que, inclusive, a teoria sociocognitiva faz é que a psicologia evolucionista, ao fazer a pesquisa, só considera situação hipotética de traição. E que se existisse uma situação concreta, isso influenciaria na resposta. Então, para eles é melhor também avaliar situações concretas, mas ainda dentro dessa ideia da infidelidade sexual, né, que é um ponto bem importante. Outra teoria que a gente abordou foi a análise do comportamento. A análise do comportamento, ela não nega os estudos filogenéticos, né, que é o estudo do desenvolvimento da espécie, que são as bases da psicologia evolutiva, mas eles consideram que é muito limitado, né? Porque para a análise do comportamento, todo comportamento envolve a espécie, a história do sujeito e a cultura, né? Então, de alguma forma, que se diz, né, a filogenia, a ontogenia, essa ideia do indivíduo e também a cultura. Então, eles tentam, de alguma forma, entender que todas essas discussões da espécie que a psicologia evolucionista traz é importante, mas precisa ser agregada com outras questões. Um outro ponto que até o Skinner pontua, não em relação aos ciúmes, mas que eu acho que é importante falar, né? E o Skinner é o criador do behaviorismo, enfim, é de mostrar que não só porque uma ação é adaptada pela espécie que ela é positiva, né? Então, a análise do comportamento também vem falar isso. Não, pera lá, os ciúmes, então a gente pode traduzir isso para os ciúmes, não era o que o Skinner estava falando, pelo menos não conheço um texto dele que fale sobre isso. Os ciúmes não é imprescindível, tem outras formas. Se, ao longo da espécie, isso está apresentando como uma adaptação, é uma coisa. Mas a gente não pode partir do pressuposto que é uma maravilha, né? Então, há uma certa desconfiança, talvez, né, dessa ideia de uma adaptação da espécie. Mas, para a análise do comportamento, a ideia de um comportamento privado, né, um sentimento, é muito limitado para a análise teórica da análise do comportamento. Então, o foco deles é sempre pensar nos comportamentos aparentes e não nos comportamentos privados. Então, se reconhece que tem uma dimensão privada e diferencia-se um pouco o sentir ciúmes do manifestar, né, ou do comportamento associado a isso. E essa diferenciação é importante, que a gente não percebia, por exemplo, nos estudos cognitivistas, então, entre sentir ciúmes e agir com ciúmes,
parecia que era a mesma coisa, né, nos estudos evolucionistas. E para a análise do comportamento é clara essa diferenciação. Só que como eles não trabalham com a ideia de um comportamento privado necessariamente, a proposta dos análises do comportamento, e tem até alguns estudiosos brasileiros que estudam sobre isso, é dissociar a ideia dos ciúmes, é pensar qual era o comportamento antes desse sentimento que desencadeou os ciúmes. E para eles esse comportamento é sempre uma competição com o rival. Então, qual era o rival? Qual era a competição? O que estava em ameaça? E aí, nesse ponto, eu acho complicado, né? Quando a gente pensa na interpretação da psicologia. Porque aí parece uma perspectiva de investigar. Né? Então, a pessoa está com ciúmes. Mas será mesmo? E aquela pessoa realmente estava interessada na sua esposa? Enfim, será que ela era tão boa assim que a sua esposa gostou dela? Né? Então, para a análise do comportamento, uma forma de enfrentar o comportamento ciumento seria minimizar o comportamento de ameaça. E aí você minimizaria diminuindo o quanto aquela situação é ameaçadora, né? Ou aumentando a atenção com a pessoa. Não, então estou sentindo uma ameaça, eu vou cuidar mais ainda dela, vou dar mais carinho, porque aí eu vou crescer nessa competição com o outro e aí não vou ter ciúmes. Né? Então acaba tendo uma certa ambivalência, talvez, eu diria, pensando na atuação da psicologia, né? Então, assim, sempre quando a gente pensa na teoria, pensar como é que a gente pode levar isso para a nossa prática, né? Para a nossa escuta. Eu acho que esse é um ponto importante de pensar da análise do comportamento. Nessa ideia muito de que rival é esse, que ameaça é essa, né? E se estivesse mesmo ameaçando? Né? E se aquela outra pessoa tivesse mesmo interessado? Então, justifica o comportamento ciumento? Né? Porque esse é um ponto a gente discutir, né? Então, enfim. Então, pensando nessas três teorias principais, não sei se eu estou falando muito rápido, estou aqui não, tá bom, acelerando. Não, tá bom, pode ir. Bom, então pensando nessas duas principais, nas três, né, na teoria sociocognitiva, essa questão de como avaliar os processos, né, avaliar cognitivamente o risco, enfim, uma coisa que a teoria sociocognitiva faz ao perceber que esses estudos que diferenciavam ciúmes entre homens e mulheres não eram muito claros, eles fizeram vários estudos e às vezes não nem corroborava a ideia. Então, as mulheres declaravam que era pior o ciúmes sexual, né? Uma traição sexual. Então, tanto para a análise do comportamento como para a teoria sociocognitivista, não é tão clara essa diferenciação que a experiência de ciúmes é diferente entre homens e mulheres. Né? Para a análise do comportamento seria algo único, assim, idiosincrático, né? Seria algo de cada sujeito, cada um lida da sua forma. E a teoria sociocognitiva fica um pouco em dúvida nas teorias por conta dessa diferença. Em alguns momentos, inclusive, tem uma pesquisa analisando se homens sentindo ciúmes, se eles seriam mais violentos, se eles teriam mais chance de homicídio, e elas concluem que não. Então, eu não sei bem como isso pode. Então, há uma certa ambivalência, assim, tipo, não, os homens têm mais ciúmes patológicos, porque também é uma teoria que dialoga muito com a psiquiatria, que acaba tendo essa coisa do diagnóstico de um ciúme patológico. Não, os homens têm sim mais ciúmes patológicos do que as mulheres, para a teoria sociocognitivista, mas isso não significa um maior risco de violência, de homicídio contra outra pessoa. E aí, enfim, pelo menos no Brasil, que a gente pode falar que essa percepção não se sustenta. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, aliado a essa ideia de uma avaliação, né, dos riscos, enfim, das ameaças, vem os estudos socioculturais, que eles, de alguma forma, seguem também essa lógica de uma avaliação de qual é a ameaça e como eu vou agir, né, uma avaliação cognitiva, mas para os estudiosos socioculturais, o principal fator para avaliar isso é a cultura. Então, para eles, são as influências culturais que vão determinar se tal situação é ameaçadora para um sujeito ou não, e se tal reação é ou não adequada. Né? E aí eles trazem assim, estudos bem interessantes, assim, principalmente de outras culturas,
para discutir como essa situação se dá em outras culturas, né? Então, inclusive, um teórico vai dizer quais são as características principais que culturas com muitos ciúmes apresentam, né? O que apresentam queixas relacionadas a muitos ciúmes. E aí eles vão falar do controle do corpo das mulheres, né? Da ideia de que o casamento é um ponto que diferencia, dá um certo status para as pessoas, né? Então, seja porque as pessoas passam a ser consideradas adultas depois de casada, ou que passam a ser consideradas melhores, enfim. Características do Brasil, né? Do Brasil, né? Por exemplo. Exatamente. A ideia de parâmetros diferentes em relação à infidelidade, né? Então, uma rigidez muito forte, com a ideia da infidelidade feminina. Então, eles localizam algumas dessas características que é bem interessante de perceber, discutindo diferentes culturas. Porém, mesmo com essa análise dos tópicos, não há nenhum indício de que eles apresentem. Então, essas características têm a ver com as características patriarcais, de culturas sexistas. O que a gente está falando aqui tem a ver com a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Então, não há esse passo para realmente nomear, né? O que a gente está falando quando a gente está falando sobre controle dos corpos, das propriedades, da sexualidade do outro, né? Da rigidez da sexualidade, né? Então, as mulheres não podem ter acesso, né, a experiências sexuais, enfim. Então, esse passo... Eles apontam, mas não tematizam, né? Exatamente. Né? Então, esse passo de realmente nomear o que está em jogo, né, e mostrar essas relações de poder, não é feito tão claramente, né? Mas, e aí acaba indo para uma... Eu nomeio como uma radicalidade da cultura, porque em algum momento se diz o seguinte, a Rupka, que é uma das principais teóricas. Então, já que é tão cultural, não adianta buscar solução individual. Não adianta buscar terapia, psicoterapia para resolver isso, porque só depois que transformar a sociedade, transformar a cultura, que a gente vai resolver o problema dos ciúmes ou das consequências nefastas dos ciúmes. Então, assim, é um outro extremo, né? Como é que a gente vai transformar a cultura? Né? Se não por meio também dos processos individuais, né? Então, aí dá muito para discutir com a Butler, né? Quando ela fala do perigo de transformar a cultura como destino. Ela diz, gente, nem a biologia pode ser destino quando a gente questiona as diferenças sexuais, nem a cultura, né? Então, a gente também precisa desse olhar e dessa discussão, né? Então, acho que os estudos socioculturais trazem muito... Não vejo tanta influência, né? São estudos muito mais na área da antropologia, da sociologia. Não vejo tanta produção dentro da psicologia em relação a isso. Mas, enfim, é um ponto para a gente considerar, né? E perceber essas diferenças. E aí, a quinta teoria, a gente chega na psicanálise, né? Ou nas abordagens psicanalísticas, para ser um pouco mais amplo, né? Porque aí a gente está falando de muitas teorias, enfim, vertentes. E alguns pontos são bem importantes, assim, que eu diria. Tem uma questão que eu acho que é a psicanálise que inclui, principalmente nessas discussões sobre ciúmes, que é essa relação com o rival, né? Quem é essa pessoa com a qual eu rivalizo, né? O que essa pessoa, como é que ela se apresenta para mim? O que ela significa? Então, para a psicanálise, a gente pensar, né, numa ideia de que os ciúmes vêm para mostrar algo que falta, né? Então, uma teórica que fala, o ciúmes aparece porque eu não sinto que eu tenho tudo que eu posso ou tudo que eu quero ter do amor do outro, e ao invés de eu pensar que é porque isso é impossível, porque é muito mais ampla a subjetividade, eu penso, não, então é porque alguém está me roubando. Então, se eu não tenho domínio completo sobre o outro, é porque alguém tem. E não porque, né, esse domínio, essa plenitude, se eu não sou tudo para o outro, né, se eu não preencho tudo que falta a ele, é porque alguém está preenchendo. E não porque não cabe a uma pessoa, né, responder essa plenitude do outro. Né? Então, assim, essa questão de como o ciúmes vai denunciar
né, essa falta, né, e essas falhas, essa relação entre a potência, a impotência e a onipotência, né? Se eu não me sinto onipotente para o outro, então eu sou impotente, né? E aí o ciúmes vem denunciar essa impotência. Então acho que a psicanálise de alguma forma amplia a discussão dos ciúmes muito além dessa ideia de traiu ou não traiu, né? Se relacionou ou não com outra pessoa, mostrando inclusive essas dimensões, colocar mais subjetivas, né? Das relações, essas expectativas. E aí esse lugar do outro idealizado, né? Esse lugar do outro, então, que no fundo eu admiro, porque ele parece mais importante do que eu. Né? Então, no caso das mulheres, a gente via muito essa ideia que é traduzida na nossa cultura como a rivalidade. Né? Então, ela vai ser melhor que eu, então ela vai conseguir, ela vai me tomar, né, essa garantia de um casamento, né? Enfim. Então, esse lugar colocado do rival, né, ou do que me ameaça, acho que não é nem o rival, né? Porque muitas pessoas vão dizer, não tenho ciúmes especificamente de uma pessoa, eu tenho ciúmes de várias coisas, né? Então não é necessariamente quem é o rival, mas o que me ameaça como sujeito. Né? E aí o que ameaça homens, o que ameaça mulheres, né? Então esse é um ponto. Mas por outro lado, há uma certa perspectiva que acho que a gente pode dizer que a psicanálise tenta universalizar esse sentimento, tenta universalizar as leituras de uma forma geral da subjetividade, né? E não necessariamente discute essa questão da cultura e da história, né? Então, por isso até uma questão que você sempre apresenta, né? A gente precisa ler a psicanálise como uma etnoterapia, né? A gente precisa ler, escutá-la dialogando com o que de cultura, o que de história e o que de disputas de poder estão em jogo. Né? Então, esse ponto não é um ponto de fato que a psicanálise adentra, né? Até a própria discussão do narcisismo. Embora Freud até diga, olha, isso é uma tendência que as mulheres vão se relacionar com o amor dessa forma e os homens de outra, mas ao longo dos anos virou, bom, as mulheres têm esse tipo de relação, os homens é esse e pronto, né? Então fazer uma leitura gendrada, né, dessas dimensões do narcisismo, acho que é bem importante, assim. Então, acho que com a psicanálise esse é um ponto, né, que a gente reconhece e critica, né, o que a gente tem para se apropriar, e isso eu acho que é importante, né, a compreensão dessa ideia que eu tentei traduzir como onipotência, impotência, né? Que aí a gente pode pensar no conceito psicanalítico de castração, né? Mas que seria um pouco essa ideia, né? De que eu vou ser pleno para o outro e eu vou dar conta, né? De bancar todos os desejos, né? Tudo que o outro deseja e que isso vai me completar como pessoa, né? Quando a gente pensa aí no dispositivo amoroso. E aí um ponto também importante, que aí não foge à regra, é que para a psicanálise o ciúme seria mais intenso para as mulheres, né? Ele funcionaria de uma forma parecida, né? Todas essas explicações em relação ao narcisismo, à castração, enfim, não seria, o funcionamento seria próximo, não tem uma diferenciação de gênero, né? Ou de sexo, pelo que é problemático, que é problemático, né? Esse não gendramento do narcisismo. Sim. Mas depois, né, eles não diferenciam, mas lá na frente, até num outro texto do Freud, ele vai falar, não, mas para as mulheres é mais difícil. Para as mulheres pega mais porque a questão da falta, né, da inveja, enfim, a questão a forma como elas lidam com essa sensação de não serem onipotentes, tentando falar de uma forma mais comum da ideia da castração, atrapalha mais elas do que atrapalha os homens, né? E aí é um ponto que a gente precisa discutir, né? Quando a gente, inclusive, discute a realidade brasileira e o quantos feminicídios, né, não são provocados e quantas violências não são provocadas, que o primeiro nome que aparece na tentativa de justificar, mesmo dos homens, é a questão dos ciúmes, né? Então, quem é que está tendo mais dificuldade em lidar com essa ideia de não ser tudo para o outro? Né? Ou de ser abandonado, né? Então, porque né, que se pressupõe que para as mulheres é pior do que para os homens. Né? Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita urgentemente, assim, com as
discussões psicanalíticas em relação a isso, mas que tem mesmo um outro ponto bem importante, que eu acho também para a gente discutir em relação a essa perspectiva de gênero, é que esse lugar do rival, né, admirado, muitas vezes fala, então, de um posicionamento gendrado, né? Nossa, que homem, né? Um homem vai dizer, nossa, mas que homem maravilhoso é aquele. Lógico que a minha mulher vai ficar interessada nele, né? E aí começa a falar vários elogios daquele homem maravilhoso, enfim. E o que a gente está vendo aí, né? A gente está vendo esse lugar que tipo de homem, né? Eu tenho que ser, ou que o outro é, que me faz admirá-lo, amá-lo, né? A masculinidade hegemônica está aí, mil hierarquias entre os homens, né? Todo mundo ali olhando para o que está principal, de alguma forma tentando chegar até ali, né? Então, essa discussão, né, da relação entre os homens ou da relação entre as mulheres, o quanto isso traz de idealização, precisa ser discutida a partir de gênero. Não dá para a gente falar isso sem falar de masculinidade, né? Sem falar das relações de poder, sem falar de branquitude, né, das relações desiguais de poder, se a gente pensar na prateleira do amor, né, tão racista, né, do quanto o lugar de mulheres brancas e negras, né, na sociedade são desiguais, mas de alguma forma está falando isso, né, que tipo de homem eu tenho que ser para satisfazer a outra pessoa, né, ou que tipo de mulher eu tenho que ser para manter esse casamento. Então, isso é gênero, né? Embora não... Quer dizer, né, se você parte dessas teorias sem uma crítica, a chance de você estar invisibilizando as especificidades dos ciúmes marcados pelo gênero é enorme. Pelo gênero é aquela raça. E a gente não pode esquecer, né, do que a Judith Butler fala sobre performance, né, que é uma repetição estilizada. Né? Então, de fato, essa sensação de, não, mas as mulheres sempre foram assim, ou os homens sempre foram assim, sim. Essa frase mostra o quanto uma performance é uma repetição estilizada ao longo do tempo, da história, que a gente pensa que é natural, né? Então, a sensação de que sempre foi assim, né? Ou que todo mundo é assim, só mostra o quanto essa tecnologia de gênero é potente em moldar performances, né? Em instruir performances. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. E quando a gente pensa nessa universalização, tipo, esse sentimento está em todo lugar, ou todo mundo é assim, né? A psicologia evolucionista, ela faz essa leitura de biologia, né? Como se isso naturalizasse a situação. E aí eu quero até indicar um podcast que eu assisti recentemente sobre biologia, é um podcast de divulgação científica, chama Dragões de Garagem. E tem um episódio lá que chama Macho Alfa, com uma bióloga, uma doutora pela USP, doutoranda pela USP, e ela vai mostrar, e é uma discussão realmente da biologia, mas o que ela mostra, para ser bem breve, assim, que a ideia de um macho alfa, que tantas outras, sei lá, ciências humanas usam, psicologia, ela não se sustenta como funcionamento na biologia. Tipo, existem mamíferos que, de fato, teriam essa ordem de poder. Então, os leões são um deles, né? Que tem o leão macho alfa, enfim. Mas tem os lobos, por exemplo, que é um casal alfa, né? Os chefes de uma matilha de lobos é um lobo e uma loba. Sempre essa é a relação de poder. Ou das hienas, que são fêmeas. Então, por que na hora de buscar uma explicação na biologia, só se busca a explicação dos leões, né? De um macho alfa que domina, enfim. Então, também tem a ver com isso, né? Essa questão da tecnologia de gênero, né? Você elege algumas características para reforçar o seu argumento de desigualdade, mas para parecer que aquilo é universal, que é natural, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Ou seja, né? Voltando ao que você falou. Deixa eu tirar só. Voltando ao que você falou, da repetição estilizada de performance no decorrer do tempo, quando a psicologia não tem uma crítica dessa repetição e parte da ideia de uma universalização, seja uma naturalização pelas questões biológicas, seja até pela cultura, isso é problemático. Porque se perde a possibilidade de pensar em outras possibilidades diferentes, né? Eu acho que esse é um tópico muito importante.
Né? Isso serve para se pensar, então, em sociedades sexistas e racistas como o Brasil, quanto que a psicologia pode ser violenta? Uhum. Né? Sim. E quando a gente coloca isso como universal, parece que a gente não tem saída, né? Não, mas então todo mundo que gosta sente ciúmes e é assim, né? Era até uma das coisas que me fez buscar o doutorado, assim, a pesquisa. Tipo, qual ferramenta eu vou ter? Né? Porque, de fato, se sempre foi assim, vai ser assim, se for universal, então a gente faz o quê, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, né? Exercitar essa leitura crítica, né? Do que sejam de diferentes teorias da psicologia, como cada uma delas poderia se aprofundar e poderia ter um olhar de gênero. Sim. Né? Sim. E o quanto a gente pode fazer essa leitura de entrada. Sim. Eu queria dar o exemplo do narcisismo, quando Freud fala de dois tipos de escolha de objeto, de amor. Então ele vai dizer que para os homens a escolha é principalmente anaclítica. Então, em geral, os homens escolhem alguém que cuide deles como uma mãe. E no caso das mulheres, um tipo de escolha narcísica. Isso é muito interessante, porque casa diretamente com tem uma nota de rodapé grande no livro sobre isso. Então, como é que os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno das mulheres? Né? A gente fornecendo rumos afetivos para eles florescerem. E o quanto que nós mulheres vivenciamos o amor no sentido identitário. Ou seja, a chancela da nossa mulheridade é ser escolhida. Então, fazer conversar teorias da psicologia com teorias de gênero e teorias raciais é possível. Sim, com certeza. Tem até um exemplo rápido, não sei se a gente tem tempo. Estamos finalizando. Mas pode falar. Que é de uma estudiosa de antropologia das emoções. Ela conta, na verdade, é uma antropóloga, Laura Bono, o nome dela, tem um texto que chama Shakespeare na Selva. E ela conta uma experiência que ela conta uma história, ela estava fazendo um trabalho antropológico, enfim, numa tribo na Nigéria, acho que era um dos Chiefs, se não me engano o nome. E eles estavam contando histórias, e ela resolveu contar a história do Hamlet. Na ideia, porque eles queriam conhecer uma história da cultura dela. E ela pensou, bom, todo mundo entende Hamlet, né? Shakespeare fala sobre a condição humana de uma forma universal, enfim. E aí, quando ela começa a contar a parte, né? Que aí o Hamlet, estava muito bravo, irritado com a mãe, porque a mãe casou com o irmão do pai, né? Que tinha sido morto, enfim. A tribo fala, como assim ele estava bravo? Mas é isso que tem que acontecer. Tipo, quando a viúva, ela precisa se casar com o irmão mais novo do marido, porque isso que vai garantir para ela o melhor cuidado para os filhos, o melhor cuidado da terra. Aí ela tenta explicar, não, que foi muito rápido, foi 2 meses, e na minha cultura se espera pelo menos 2 anos de luto. Aí uma mulher que estava na tribo diz, mas nesses 2 meses já demorou muito, porque ela ficou 2 meses desassistida na proteção. Quem estava cuidando da terra dela nesse período? Então, assim, a ideia do Hamlet, né, de um filho enciumado porque a mãe, né, porque a mãe resolveu trair o pai mesmo que morto, enfim, e traí-lo, né? Porque ele fala, mas você não precisava casar com ninguém, né? O Hamlet fala para ela de alguma forma. Não fazia nenhum sentido numa cultura com outra perspectiva do que é uma família. Né? E do que é uma família nuclear e do que são as relações afetivas. Né? Então, essa experiência ela acaba sendo base muito para os estudos da antropologia das emoções, né? Que, na minha opinião, a gente precisava estudar muito mais na psicologia. Né? Então, a gente passa pela psicologia sem conhecer o que a sociologia e a antropologia está estudando das emoções, e a gente, muitas vezes, continua na psicologia naquela ideia de que a emoção é algo individual, que vem de dentro, né? Natural, que segue as pessoas, que a pessoa não tem controle, né? Então, que não tem um contexto cultural, né? Então, é muito importante a gente discutir isso sobre ciúmes e sobre muitas emocionalidades que a gente acaba
naturalizando e universalizando, né? Acaba se não aprendendo também caráter pedagógico das emoções, né? Das emoções como script também. Tem um livro, gente, que vale a pena ler, que ajuda a gente a estranhar o que a gente entende como intimidade e como amor romântico, o que se chama o espírito da intimidade. É Sobofusomé. Leiam, é fácil achar o PDF. Tá? Mas estamos chegando ao final. Quero te agradecer muito, por ter compartilhado com a gente a pesquisa, o seu conhecimento. Foi muito legal. Eu que agradeço, né? É sempre muito bom falar e repensar também. A gente está sempre repensando quando fala, né? Enfim, muito bacana. E agradecer quem ficou com a gente até agora. Dizer que a gente não vai ter live aí nas próximas semanas. Eu vou estar de férias. E a gente retome, então, final de outubro. Nós vamos falar das questões raciais em psicoterapia. Tá bom? Então, um beijo grande, gente. Até outubro. Beijão, Maísa. Tchau.